bem-vindas a mais um vídeo. Estou aqui com a mesma roupa do vídeo lá que eu postei sobre ansiedade, porque estou gravando tudo no mesmo dia. Quer dizer, gravar aqui tudo de uma vez. Então hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo, certo? Então, antes desse vídeo começar, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que tá rolando por aqui, certo? Como sempre não fiz roteiro nenhum, eu vim aqui falar um pouco da minha história, dos meus relacionamentos abusivos, tudo que eu passei, as consequências, as cicatrizes que eu fiquei, certo? Eu já tive muitos namorados, eu sempre fui beijoqueira, namoradeira. E deixa eu contar aqui, eu já tive 7 namorados, certo? Assim, de relacionamento sério mesmo. Eu já tive 7 namorados e 4 deles foram relacionamentos extremamente abusivos, certo? O que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é aquilo que abusa de você, que impede que você seja quem você é, que lhe prende, que lhe priva, entendeu? Não deixa você ser livre, não deixa você ser feliz, não deixa você se expressar. Isso que é relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo, ele não vai acontecer só com o homem com a mulher, também acontece com a mulher com o homem. Ao decorrer do vídeo, eu vou falar também que eu já fui abusiva em relacionamentos, certo? Meu primeiro relacionamento abusivo, o cara ele era extremamente ciumento, ele tinha ciúme da roupa que eu vestia, ele tinha ciúme da cor da unha que eu pintava, da maquiagem que eu usava. Ele ligava pra mim e perguntava quem tá do seu lado esquerdo, quem tá do seu lado direito. Se batesse a zoada do vento, ele já achava que era alguém que estava perto de mim. Ele não deixava eu falar com nenhum tipo de homem. Ele me impediu até de ficar próxima do meu primo. Eu era muito próxima do meu primo, eu ajeitava a sobrancelha dele e tal. E ele me impediu de fazer isso. Pra mim, na minha mente, aquilo tudo ali era por amor. Ele era super protetor, aquele ciúme dele era pra me proteger, porque ele queria me ver bem e tal. E a gente namorou 1 ano e 5 meses. Ele passou 6 meses viajando a trabalho e a gente só se comunicava por Skype. Na época a gente não tinha WhatsApp, essas coisas, a gente se comunicava por Skype. E eu parei de viver pra mim, pra viver pra ele, porque ele tava longe, ele precisava de mim, eu não saía de casa. O único canto que eu saía era pra faculdade, levava o computador, ficava falando com ele, ficava trancada dentro do quarto 24 horas. Eu parei de viver assim minha vida, sair com minhas amigas. Minha mãe até ficou preocupada porque eu não saía mais, pedi para minhas amigas ir lá em casa, me chamar para sair, mas eu não queria sair porque ele não deixava, ele tinha ciúme, ele não queria. E quando ele voltou, a gente passou 5 meses juntos, sei lá, e ele simplesmente terminou comigo do nada. Mas antes de... Não, ele terminou comigo nada não. Peraí, volta a fita. Ele começou a fazer faculdade na mesma instituição que eu. E lá, como eu disse, ele não deixava eu falar com nenhum tipo de homem. Então eu não falava com nenhum cara da minha sala. Só falava com as meninas e olha lá, eu era totalmente isolada. Ele sempre passava na porta e ficava me vigiando e tal. E ele começou a fazer amizade com um monte de meninas da sala dele. E eu fiquei com muita raiva daquilo, porque ele me impedia de ter amizade, de falar com o homem, dizer apenas um oi. Uma vez um colega da minha sala passou e disse: "Oi, Anitta", foi uma briga, foi uma discussão por causa de um simples oi. E ele começou a fazer amizade com as meninas da sala dele.
E eu simplesmente explodi naquele momento. Foi ali que eu me tornei uma pessoa abusiva também, porque eu fui para a porta da sala dele, eu vi uma foto, ele com um monte de menina agarrada nele, e aquilo ali para mim foi o extremo, e eu fui, chamei ele e eu dei 2 murros no braço dele. Foi ali que eu me tornei uma pessoa abusiva, assim, de tanto ele ser abusivo comigo, de tanto ele me impedir de fazer as coisas, eu me senti no direito também de impedir, tá? Entendeu? Tanto ele me prender, eu me senti no direito de prender ele também, porque a gente não era livre um com o outro, a gente não respeitava a nossa liberdade. Entendeu? A gente andava muito junto, pra onde eu ia, eu levava ele, pra onde ele ia, ele me levava. E foi daí que o relacionamento desandou, a gente se sufocou demais e ele terminou comigo e mesmo assim eu não entendia tudo aquilo que tinha acontecido. Para mim, eu amava ele, era o amor da minha vida e depois de muitos anos eu consegui superar e entendi que tudo aquilo que ele fazia comigo era abusivo, não era uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal, homem impedir que uma mulher vista uma roupa que quer, uma roupa que goste, pinte a unha da cor que goste, entendeu? Esse aí foi o primeiro relacionamento que aconteceu tudo isso. Eu sempre tive dentro de mim o espírito livre, de pessoa livre, de mulher livre, mas quando eu entrava no relacionamento, eu me privava totalmente dessa liberdade, sabe? Eu não sabia o que acontecia. Pra mim, na minha cabeça, eu tinha que só satisfazer as vontades do meu namorado e deixar as minhas de lado. Eu parava de pensar em mim, eu me deixava em segundo plano. E veio o segundo relacionamento, que no início era mil maravilhas, só que essa pessoa gostava de me trair. Peguei várias conversas no WhatsApp com outras mulheres, pessoas me contando histórias, mandando prints de conversas, ele dando em cima de outras pessoas. Ele chegou a dar em cima da mulher do melhor amigo da família da gente, que isso pra mim foi a gota d'água, me abalou totalmente. Eu tenho vergonha até hoje disso, porque eu super inocente, a gente, todo mundo numa mesa reunida e ele piscando o olho pra ela, gesticulando e eu não percebi de tão idiota que eu era. E nesse relacionamento ele me agrediu, a gente tava numa festa e um colega meu passou e falou: Oi, Anitta, tudo bem? Eu fui responder: Oi, tudo bem. E quando eu olhei, ele tava atrás de mim e disse: Vá lá falar com o seu amiguinho. Eu disse: Não, que ele não me chamou. Se ele tivesse me chamado, eu tinha ido. E nesse vá lá, ele deu um murro nas minhas costas que me empurrou. E foi maior confusão. E foi dali que eu, sabe, cancelei, não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro, porque foi daí que eu descobri que ele estava dando em cima da mulher do melhor amigo da nossa família, que convive lá em casa, tal. Todo mundo lá em casa estranho comigo e eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu saía de manhã para trabalhar, do trabalho já pegava a faculdade, chegava em casa de noite e não sabia o que estava acontecendo. As pessoas viam ele dando em cima das pessoas no meio da rua, fazendo lá o que não prestava e ninguém me contava. Então, fui a corna, né? Aí foi daí também que eu me liguei que aquele relacionamento não era legal e eu sabia que eu estava naquele relacionamento só pra ter o pé de dizer que eu estava namorando. Eu não gostava tanto dele assim, mas eu queria mostrar que eu tinha um namorado. E a gente não precisa ter alguém pra mostrar que tá bem. Eu não entendia isso. Pra mim mostrar que eu tava bem, que eu tava no topo, eu tinha que estar com um namorado, eu tinha que estar com alguém. Parece que se eu sozinha, eu, sabe?
Era tudo meio confuso na minha cabeça. E terminei. E comecei outro relacionamento também que foi muito estranho, porque ele não meio que não me assumia. Ele dizia que estava separado, mas parecia que ele ainda convivia com a mulher dele. Então a gente se encontrava escondido, tal. Isso acho que foi uns 2 anos nesse enrola, namora, não namora, termina, volta. E esse relacionamento foi um dos relacionamentos que mais me abalou psicologicamente. Eu era extremamente confusa com esse relacionamento. Eu tinha muita crise de ansiedade por causa desse relacionamento. Ele só me procurava quando ele queria, quando eu queria, ele não queria. E também ele já chegou a me agredir, deu um murro na minha perna, já arrochou meu braço. E eu também agredi ele, eu fui abusiva também. Eu refleti o que ele fazia comigo. E eu era extremamente perturbada mesmo por causa desse relacionamento. E ele, quando ele queria, ele me chamava, às vezes eu nem queria ir, mas eu ia, sabe? E às vezes ele meio que me forçava a fazer sexo com ele, eu não queria, mas ele queria e era meio que forçado. A última vez que a gente se encontrou, ele forçou de verdade, eu dizendo não, 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 não. E ele fez sexo comigo sem o meu consentimento. E foi. Isso tudo aconteceu na época que. Entre a época que eu morava em casa e entre a época que eu saí de casa. Fui morar só. E foi daí que eu comecei no processo de autoconhecimento. Como eu falei no vídeo anterior sobre ansiedade, eu comecei a perceber que eu tinha ansiedade, que o que eu tinha não era normal, que eu estava perturbada da cabeça. E justamente foi por causa desse relacionamento e dos outros. Eu já vinha com a carga dos outros relacionamentos e eu fui me autoconhecendo. Eu sozinha em casa, eu começava a me olhar no espelho e via o quanto eu era foda, que eu tinha conquistado o que eu queria, que o meu maior sonho era morar só. Eu tinha conquistado, eu tava morando numa casinha, eu tinha minhas coisas, eu fazia minha comida, andava pelada dentro de casa, me arrumava toda para trabalhar. E foi daí que eu percebi o quanto eu era um mulherão da poxa e que eu não precisava de ninguém. Peraí. Que eu não precisava de ninguém, de nenhum relacionamento pra ser alguém, pra ser feliz. Eu encontrei a felicidade em mim, eu encontrei o amor próprio. Eu, sabe, explodiu assim, irradiou assim o amor que eu sentia por mim. Tudo, gente. Vocês não têm noção de como foi tudo isso. Foi daí que eu parei e botei numa balança. Poxa, ele faz isso comigo, sabe? E vi que aquilo ali não dava mais. Que eu cancelei assim totalmente da minha vida, sabe? E eu vi que eu era uma pessoa livre, que eu poderia muito mais, eu ia conseguir viver só, que era a melhor coisa do mundo, era viver só, ser independente, não precisar de macho, não ouvir ordem de macho. Eu tinha o macho que eu queria, a mulher que eu queria, sabe? E eu curti um momento maravilhoso nessa minha época, nesse meu ciclo. E eu comecei a entender o que era um macho escroto, o que era um cara machista, sabe? E eu não dava ponto sem nó. E no meio de tudo isso, entre esse último relacionamento, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que infelizmente eu machuquei muito ela, porque eu tava
muito confusa mentalmente, eu tava tendo muita crise de ansiedade, essa pessoa gostava muito de mim, eu gostava dela, mas essa outra pessoa tava me perturbando e a gente ainda tava se envolvendo. E assim, eu me arrependo muito de ter machucado essa pessoa, me arrependo de verdade. Mas eu acho que a gente se entendeu e ele tá bem agora, ele tá com outra pessoa, eu vejo que ele tá feliz e eu fico muito feliz com isso. E foi quando eu conheci JP, meu novo namorado, né? Mas me relacionar com João Paulo não é um relacionamento porque eu quero mostrar que eu tenho um relacionamento. A gente simplesmente, a gente se combinou, a gente se deu bem, a gente tem amor, um amor livre, a gente não tem relacionamento aberto, porque eu não tenho maturidade para relacionamento aberto. Mas o nosso relacionamento, o nosso amor é extremamente livre. Eu não privo ele dele fazer as coisas que ele gosta, eu não brigo com ele por besteira, ele não me priva de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero, ele não se mete nas minhas roupas, na minha vida. A gente convive como casal, a gente conversa, e aí, a feira, tal, não sei o quê. Mas, assim, o relacionamento meu com o João Paulo não me deixou, não me fez me deixar em segundo plano. Eu me amo ainda em primeiro lugar, amo ele também, a gente se gosta bastante. E esse relacionamento, ele veio por consequência da vida, aconteceu, a gente se encontrou numa festa, ficou depois de muito tempo. Depois eu conto a história do nosso relacionamento, como foi, tudo aconteceu. Mas, tipo, não é como os outros relacionamentos que era abusivo, que era privado de coisas, que eu era abusiva. E é isso, gente. Eu quis falar sobre esse vídeo, eu acho que ele vai ficar enorme, eu espero que vocês assistam até o final. Eu quis falar sobre esse vídeo porque nessa pandemia, nesse isolamento social, quarentena, houve um aumento muito grande de feminicídio. E isso é uma coisa muito séria. Eu tenho sorte por ter saído viva de um desses relacionamentos, porque nunca se sabe o que um homem pode fazer. As minhas feridas são só as feridas mentais. Eu fiquei com muito problema mental por causa disso. E eu ainda tenho muito gatilho quando eu lembro. Às vezes eu tenho crise de ansiedade só lembrar ou ver alguma coisa parecida. Isso me machucou muito mentalmente. Mas tem mulher que é machucada fisicamente, tem mulher que é morta por causa disso. Então isso é uma coisa muito séria, gente. Se vocês verem algum tipo de relacionamento abusivo, se vocês verem algum homem espancando alguma mulher, denuncie. Tem vários números de denúncia. Vou deixar os números aqui abaixo para quem não sabe, certo? E você que tem um relacionamento, acha que está em um relacionamento abusivo, coloca numa balança, vê o que é bom e vê o que é ruim e vê o que pesa mais. Se o que é ruim pesa mais, o relacionamento de você não tá legal, certo? Então, esse é meu conselho. Se ame em primeiro lugar, porque a partir do momento que você se ama, você vai encontrar alguém que lhe ame do jeito que você é. E não é obrigado você ter alguém para ser amada. Você pode muito bem se amar, ser autossuficiente, certo? E era esse o meu recado que eu queria dar, gente. E esse foi o vídeo. Eu tô muito aliviada em ter gravado esse vídeo. Eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo, porque eu vejo aí muito relacionamento abusivo, mulheres que se culpam, ele fez isso porque foi culpa minha. Não, não foi culpa sua, é culpa dele, ele tem que lhe entender, ele não é o dono da relação, não. Os dois têm que se combinar, os dois têm que encaixar, os dois têm que ser um conjunto. Tem que ser parceiro. Para mim, relacionamento é parceria, certo? Então é isso, gente. Se você
Quiser conversar comigo mais sobre, comenta aí embaixo alguma coisa, alguma história sobre o relacionamento de vocês. Vai no meu Instagram, conversa comigo no direct, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Quem assistiu esse vídeo até o final, comenta aí embaixo também, assistir até o final, porque eu acho que tá enorme. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!